Como seguir o propósito de Deus na vida em família? No estudo de hoje, nós vamos analisar orientações de Deus sobre esse tema e vamos ver o que fazer no nosso dia a dia para cumprir esse propósito. E agora, Escola Bíblica. Estamos começando o nosso programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança, nosso último encontro desta temporada Entre Família. Temporada essa que estivemos juntos aí no mês de dezembro e no mês de janeiro, começando o ano, pensando na nossa família, quais são os propósitos que o Senhor tem, orientações na construção de uma família, detalhes que são importantes. E olha, mesmo que você não tenha acompanhado essa temporada, você está chegando aqui, você pegou a parte final, eu quero te motivar a pedir a sua revista Esperança Entre Família. Eu sempre lembro, não tem custo, porque todo o nosso material ele é distribuído sem nenhum custo. Você pode acreditar, é só você ligar agora. Nosso propósito, nossa missão é compartilhar a mensagem de esperança. E é lógico, esse material tem um custo? Ele tem, mas ele já foi pago, esse custo, através das doações dos nossos queridos Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais. Isso mesmo. Então, obrigado a você que é um anjo, você que faz com que esse material chegue para o nosso telespectador gratuitamente. Portanto, ligue agora e peça a sua revista Esperança Entre Família. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Anotou? Não? Então anota aí agora. 0 Operadora 12 está aparecendo. Agora apareceu já o WhatsApp. Deixa eu só... já vou falar do WhatsApp. É o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Apareceu agora. Ó aqui. Deixa eu virar para cá, para essa câmera que vai ficar melhor. Ó, tá aqui, ó. Tá aparecendo aqui. Eu sempre erro aqui. Isso, tem que ir mais para cá. Aí, ó. Ali, ó. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Esse é para você ligar. Ah, pastor, eu quero ficar assistindo e mandando mensagem pelo WhatsApp. Agora vai aparecer o WhatsApp. Atenção, atenção, olha lá. 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Só escrever, quero a revista. Aí você vai receber um link. Se você quiser conversar ali, fazer o seu cadastro pelo WhatsApp, você pode também, tá? Combinado? E a partir de segunda-feira, nós vamos estudar um novo tema. Teremos uma nova revista. Deixa eu mostrar aqui para você. Você não pode pedir essa ainda, atenção, essa é só a partir de segunda-feira, tá? Mas está aqui, ó, quero mostrar para você essa revista que é Na Mira da Verdade. Nós vamos apresentar aqui temas que às vezes algumas pessoas têm dificuldade de entender na Bíblia. Então a gente vai abrir a Bíblia, esse é o título de um programa que nós temos aqui, um programa de muitos anos já, que a gente tem aqui na Novo Tempo, que o Tito e o Leandro apresentam, que é o Na Mira da Verdade. Então agora a gente tem uma revista Na Mira da Verdade. São temas que a gente vai apresentar, tá bom? Mas esse você vai pedir na segunda-feira, quando a gente começar a nova temporada. Combinado? Então hoje você ainda pode pedir a revista Entre Família. E também, lógico, as outras revistas que a gente já tem ali na nossa escola bíblica. Você pode olhar lá, tem temas sobre profecia, você tem temas sobre administração financeira, de profecia você tem Apocalipse, você tem Daniel, você tem temas relacionados à nossa questão emocional, que é mente feliz, sentimentos. Então, você tem diversos temas. É só você acessar, ó, dá uma olhadinha lá, ó, novotempo.com/escola bíblica, e você vai ali rolar, você vai ver todas as revistas que a gente tem à sua disposição. Tá bom? Combinado? E a partir de segunda, então, a gente começa a nossa nova temporada Na Mira da Verdade. Vamos orar, porque hoje nós vamos concluir o nosso tema número 15, o propósito que Deus tem para a nossa família. A gente vai ter um exemplo do Antigo Testamento, uma família que tinha responsabilidades espirituais, que se afastou dos caminhos do Senhor, os problemas que isso gerou. E a gente tem uma família no Novo Testamento que tinha uma prática não religiosa, que encontra o Senhor Jesus e tem a vida transformada.
quando a gente encontra o Senhor, quando o Senhor vive dentro da nossa casa, a gente tem uma vida com propósito. Viver com Jesus é ter uma vida com propósito. E como mencionamos ontem, o grande propósito é abençoar outros. Vamos orar? Senhor, nos ajude agora ao abrirmos mais uma vez a Tua Palavra, nos dê compreensão. Que o texto bíblico nos impressione, que faça-nos pensar nas situações que a gente vive. Quando a gente lê uma história que tem uma visão negativa, que a gente tenha a percepção de que a gente precisa Te buscar. Pai, nos ajude para sermos uma bênção como família, para abençoarmos outros. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você, como eu mencionei, nós vamos fazer uma análise de uma história que está no Antigo Testamento, já separei aqui, que está em 1 Samuel capítulo 2, e o nosso objetivo é deixarmos claramente que o Senhor tem um propósito para a nossa família. 1 Samuel capítulo 2, os textos que a gente vai ler estão dos versos 22 até o verso 35. Mas você pode ler, por exemplo, o que está a partir do verso 12 até o verso 17. Antes de fazer a leitura dos versos que a gente separou, 22 e 35, eu quero ler só alguns versos aqui, por exemplo, a partir do verso 12, tá? Eram, porém, os filhos de Eli, o sacerdote, que aparece no capítulo 1, como aquele que vai receber Samuel, né? Que vai educar Samuel nos caminhos. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Essa expressão Belial dá a ideia daqueles que se opõem a Deus. Está associado à imagem do inimigo de Deus. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Veja que na sequência ele já dá a explicação. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, metia-no na caldeira ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim se fazia a todo Israel que ia ali, a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Vejam que a prática dos filhos de Eli eram contrárias às orientações do Senhor. Eu não vou especificar e falar sobre essas orientações, mas talvez esse verso aqui, o verso 12, seja o mais importante. Não se importavam com o Senhor, não seguiam as orientações que o Senhor havia dado. Ontem nós falamos sobre a experiência de Abraão como é alguém que vai construir um relacionamento com Deus para seguir as orientações. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais, porque o Senhor vai falar com Eli sobre isso. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Vejam, eles se afastavam nos rituais da vontade do Senhor, eles se envolviam, tinham uma prática contrária àquilo que o Senhor desejava para eles, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro, diz o verso 25 e 26. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e no favor dos homens. A gente tem uma percepção clara aqui, a gente aprofunda no texto que Eli agora não tem mais influência, né? É interessante que Samuel vai persistir no mesmo erro, né? Mas Eli não tem mais, que Samuel vai crescer, vai se tornar sacerdote, né? E não há mais uma apreciação também pelo sacerdócio de Samuel. E aí o Senhor vai dizer, não é você que eles têm rejeitado, mas eles têm rejeitado a mim. Mas nos concentremos em Eli aqui, pensando que
os seus filhos não ouviam mais aquilo que o pai dizia, porque eles haviam abandonado aquilo que o Senhor dizia, aquilo que era a orientação do Senhor. Esse é um cenário e essa é uma descrição que é muito dolorosa, que é muito difícil. Esse é um cenário e uma descrição que realmente machuca. Pode machucar a qualquer um. Queria dizer para você que eu não sei qual é o cenário familiar que você vive, nunca deixa de interceder. Agora lembra, a decisão deve ser tomada pelos filhos. Nós não podemos, o que nós podemos fazer é alertar e falar, mas a decisão será tomada por eles. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se me fizesse na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Por quê? Por que você colocou os seus filhos acima daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero? Por que você honra mais os seus filhos? Por que você tem sido negligente neste processo? Por que você não tem considerado aquilo que eu tenho requerido de você em relação aos seus filhos? Queridos, queria dizer para você que é cruel, que é duro, nós devemos advertir, nós devemos falar, agora os nossos filhos devem tomar a decisão. O que nós não podemos ser é negligentes neste processo de revelar o amor de Jesus. Nós não podemos, e nós não podemos nesse processo de negligência acharmos que os nossos filhos estão acima daquilo que Deus deseja para nós. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O Senhor está apresentando aqui, profeticamente, o resultado dessa transgressão. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os teus descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Punição divina, escolha humana. Não é um ato vingativo de Deus, mas uma escolha humana. Deus não tem prazer. Deus não tem prazer na morte. Deus não tem. Mas Deus não pode eliminar as escolhas que são feitas. Dentro do nosso ambiente familiar, se eu estou falando para você que é um pai, você que é uma mãe, nós temos as responsabilidades espirituais diante dos nossos filhos. Por mais que eles façam outras escolhas, nós continuamos com as nossas responsabilidades. Nós não podemos ser condescendentes com os erros que eles cometem. Nós não podemos passar a mão na cabeça dos erros que eles cometem. Nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor deseja. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá aos teus 2 filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no coração e em mente. Vou edificar uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Queridos, nossa família está influenciando a sociedade para o bem ou influenciando a sociedade para o mal? Eu quero falar para você
que é um pai, que é uma mãe e que hoje tem a responsabilidade de compartilhar verdades dentro do seu ambiente familiar. Você que tem os seus filhos pequenos, apresente, revele o amor de Jesus, sua fidelidade a Ele, independente de qualquer situação. Revele isso. Se os seus filhos cresceram, demonstre amor, demonstre carinho. Se eles se afastaram dos caminhos do Senhor, demonstre amor, demonstre carinho, interceda, seja fiel. Não se afaste e não seja condescendente. Ame. Esteja próximo. Compartilhe, mas a sua fidelidade, sua fidelidade a Deus, ela é a maior influência que você pode gerar no coração dos seus filhos. A advertência, ela é muito forte. Os seus filhos, não devem ser honrados mais do que eu. Querido, eu queria dizer para você que a nossa primeira fidelidade como pais está diante do Senhor, daquilo que o Senhor deseja. Esse é um exemplo negativo, um resultado negativo. Eu não desejo isso, eu não quero isso, e eu quero clamar agora por sua família. Eu quero clamar para que você, que eu estou falando neste momento, talvez vendo os seus filhos se afastarem dos caminhos, questionou o próprio Deus e você não tem demonstrado fidelidade. Volte-se para o caminho do Senhor, revele para os seus filhos que, mesmo que você tenha feito uma escolha equivocada, você deseja estar ligado e fiel ao Senhor. Eu honro, que você seja honrado melhor, mas eu honro, eu digo no sentido de eu valorizo, me impressiona a você que é fiel ao Senhor, independentemente das situações, mesmo que os seus filhos se foram, você continua sendo fiel à palavra do Senhor, você está ali, honrado seja o teu nome, porque o Senhor vai te honrar, diz a palavra. Eu vou honrar aqueles que me honram. Que Deus seja louvado por sua fidelidade. Você que talvez tenha enfrentado dificuldades, lutas para permanecer fiel. O seu exemplo e sua dedicação não serão em vão. Acredite nisso. O olhar atento dos seus filhos, dos seus netos, estão para você. Agora, se você precisa voltar, precisa dar esse testemunho, se você precisa reconhecer diante dos seus filhos os erros que você cometeu, reconheça e diga que o Senhor está mudando seu coração. Seu testemunho os influenciará. E aí? Sua família será uma bênção onde ela estiver. Agora eu quero ir para o Novo Testamento. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, versos 22 ao verso 34. Paulo e Silas são levados à prisão depois de testemunharem e de serem fiéis à palavra de Deus. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Queridos, eu vou dizer para você que esse é o tipo de cenário que às vezes está tão distante da nossa realidade, É extremamente desafiador você pensar que o indivíduo está sendo perseguido por sua fidelidade, está preso e ele está louvando, está cantando e louvando ao Senhor, porque o Senhor estava no controle da vida deles. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todas. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo
que os presos tinham fugido. Tamanha responsabilidade que recaía sobre eles. Mas Paulo, olha que interessante, bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. É óbvio, o cenário é impressionante, o cenário de fidelidade é impressionante. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos os da sua casa. A fidelidade de Paulo e Silas, a sua reação diante daquela situação, impressionou o carcereiro. Estamos falando, queridos, de um indivíduo que não tinha as mesmas crenças. Estamos falando de um indivíduo de origem pagã. Estamos falando de um indivíduo que estava acostumado a viver naquela situação de lidar com indivíduos que iam para a prisão. Dá para você entender como a fidelidade de Paulo e Silas vai fazer com que o carcereiro fique impressionado, não só ele, mas toda a sua casa, e eles pregam, porque eles, Paulo e Silas, revelam verdadeiramente o amor do Senhor. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões e os açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levantando-se para sua própria casa, dispôs a mesa, levando-os melhor para sua própria casa, lhe expôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E com todos os seus. O poder transformador do Evangelho, o poder transformador da palavra, porque eles pregaram a palavra. E quando o Evangelho, quando o amor de Jesus e a sua palavra chegam num ambiente familiar, todo esse ambiente é transformado. Diferente dos filhos de Eli, que tornaram as práticas cristãs desprezíveis, nós temos um homem pagão que aceita o Evangelho e tem agora sua família transformada. Eu quero dizer para você, eu não sei que situação você vive aí no seu ambiente familiar, mas o poder do Evangelho pode transformar essa situação. Através do testemunho de Paulo e de Silas, o carcereiro e a sua família conheceram ao Senhor. Todos aceitaram e todos foram transformados. A fé de um membro da família pode influenciar toda a casa e experimentar a graça de Deus. A salvação é pessoal, mas também pode ter um impacto em toda a família, como acontece com o carcereiro. E se eu estou falando para você, meu querido, só você tem estudado a Bíblia aí na sua casa. Viva isso que você tem aprendido. Vai ser um testemunho para a sua casa, vai ser um testemunho para a sua família. Como eu mencionei ontem, pode ser que inicialmente haja até um afastamento disso. Haja uma rejeição inicial, mas o processo é um processo de transformação. Pode acreditar, a verdadeira alegria vem do encontro com Cristo. Isso foi experimentado pelo carcereiro e por sua família após serem batizados. Atos capítulo 16, verso 34. A conversão do carcereiro não foi apenas uma mudança externa, mas uma transformação interna que resultou num novo propósito. Quando o Senhor vai invadindo nosso coração, nós vamos contagiando a todos que estão ao nosso redor. E a gente tem aquele propósito de abençoarmos os outros, porque nós fomos abençoados. Conhecer o Evangelho, conhecer a Jesus Cristo é uma bênção para que outros sejam abençoados. Não esqueça disso. Esta é a maior pregação, o maior testemunho que uma família pode dar. Nós não nos centralizamos em nós mesmos, mas nós estamos preocupados que outros conheçam. A salvação traz mudanças práticas no comportamento e nas atitudes. E a família, que é uma família cristã, vai revelar o amor de Jesus. Ninguém vai ser tão amoroso na cidade quanto uma família que aceitou o Senhor Jesus.
e ela vai contagiar aos outros. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 5, verso 16. E a minha pergunta para terminar agora é: que tal? Que tal você abençoar as pessoas ao seu redor? Escolha um amigo, um vizinho, busque cultivar amizade sincera, verdadeira, seja cortês, seja simpático. Não se aproxime das pessoas apenas para tentar convencê-las a seguir a sua religião. Não, não é isso. É viver Jesus para que os outros sejam abençoados. Ore pelos seus vizinhos. Se tiver oportunidade, pergunte se há alguma necessidade pela qual você pode interceder por ele. Se coloque à disposição. Seja solidário. Demonstre amor na prática, quem sabe através de um pão, um bolo, algo que você ofereça, alguma gentileza. Quando nós somos gentis, nós quebramos barreiras e nós demonstramos que estamos interessados no relacionamento. Minha esposa sempre diz que não há nada que contagie tanto o coração do que um ato de gentileza. E a família mais gentil da rua onde você mora, se você é uma família cristã, tem que ser a sua. Tem que ser a minha. A família mais gentil do nosso bairro, da cidade, é aquela família que diz seguir ao Senhor Jesus. Adote uma família para ajudar. Pode ser financeiramente, emocionalmente, ou compartilhar coisas espirituais. Faça isso sem esperar nada em troca. Sem imaginar, essa pessoa vai para a minha igreja. Não deve ser essa a intenção inicial. Eu quero que as pessoas conheçam do amor de Jesus. Ofereça aos seus vizinhos um livro, uma revista, ou algo relacionado com os ensinos de Jesus. Diga que você está disponível para conversar sobre o assunto e tirar as dúvidas se precisar, principalmente se estiver sentado à mesa. Abra as portas da sua casa para uma refeição. Um pequeno grupo de estudo da Bíblia. Ao fazer isso, você vai ser uma luz no seu bairro onde você vive e você vai cumprir o propósito de Deus para a sua família, que é abençoar os outros. Minha pergunta é: você deseja ser uma bênção como indivíduo para aqueles que vivem ao redor de você? Você deseja que a sua família seja uma bênção? Que as pessoas sejam levadas a conhecer a Jesus por causa da sua vida? Quero orar por isso. Pai do céu, nos ajude a sermos uma luz que brilhe onde a gente mora. Que a gente reflita o amor de Jesus para que pessoas sejam abençoadas. Em nome do Salvador. Amém. Bom final de semana. Que o Senhor seja contigo. Segunda a gente se encontra para uma nova temporada. Um abraço. A gente se vê.